Boa tarde. A Secretária Regional de Educação já tem em mãos o número em falta de auxiliares para preencher todas as necessidades que existem nos estabelecimentos de ensino da região. Ainda assim, Elsa Fernandes não revela qual o número concreto de profissionais que são necessários. Esse problema está a ser resolvido, já temos em mão, recebi ontem da chefe de gabinete a solução e o número de técnicos que vão ser colocados, mas não posso ainda divulgar. Brevemente divulgaremos. A governante que anunciou desta forma para breve o lançamento de um concurso público para contratar mais técnicos auxiliares de educação. Para já serão preenchidas algumas vagas. Sim, para todo o sistema educativo madeirense temos assistentes para distribuir, não é o número que nós pretendíamos, mas é o número que é possível neste momento. Continuaremos no processo, continuaremos a trabalhar nesse processo de forma a gradualmente ir colmatando todas as lacunas que existem. Há algum levantamento feito das necessidades das escolas? Sim, sabemos e foi esse número que nós pedimos, que o anterior secretário pediu e que nós agora vamos resolver. Em breve daremos a notícia de quantos serão. Mas quando diz resolver do concurso de contratação? Sim. Será contratação? Não serão desempregados a ocupar Será vagas? Contratação, sim. Elsa Fernandes, que falava ao início desta tarde na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, na presença de Miguel Albuquerque, Escola da Levada, que está a ser alvo de uma profunda requalificação. Isto é uma obra de requalificação estrutural da Escola Ângelo Augusto da Silva. Como vocês sabem, uma das escolas, no fundo, a última do nosso ciclo governativo, em termos estruturais das escolas, foi nós edificamos a nova escola da Ribeira Brava, a Padre Álvares, que era uma necessidade fundamental em termos de infraestrutura. Requalificamos totalmente a do Porto Santo, foi um investimento também de quase mais de 6 milhões de euros, e neste momento estamos aqui a investir nesta escola quase 7 milhões. Estas são obras que têm alguma delicadeza, mas estão a decorrer o funcionamento da escola em pleno, com grandes medidas de segurança, e estarão concluídas em outubro do próximo ano. A requalificação estrutural, o arranjo das salas, casas de banho, reposição do betão, novos recursos a nível energético, portanto, tudo isto está a ser feito com o funcionamento da escola. E graças também aqui à Comissão Executiva da Escola, estamos a colaborar no sentido de proporcionar aos alunos um ensino de qualidade sem que as obras ponham em causa os objetivos pedagógicos e de ensino. Por outro lado, vamos lançar também concursos no quadro desta escola também para a requalificação dos campos desportivos e para a edificação de um estacionamento para cerca de 80 lugares. Será mais 3,5 milhões de euros que serão investidos aqui na escola. O presidente do governo, que destacou o elevado investimento efetuado na renovação do parque escolar da região, oportunidade para também abordar um tema que tem marcado a agenda política, neste caso a corrida autárquica no Concelho da Ponta do Sol. Rui Marques, que é candidato pela coligação PSD-CDS nas eleições de 12 de outubro, foi acusado dos crimes de prevaricação, abuso de poder e violação de regras urbanísticas relacionados com irregularidades em obras, quando era autarca no município pontasolense. O candidato, nas próximas autárquicas, anunciou que vai recorrer da decisão de ser levado a julgamento num processo relacionado com estas irregularidades, e Miguel Albuquerque diz que o caso não vai prejudicar a corrida eleitoral. Toda a gente sabe que isto é uma jogada política, portanto nada tem a ver com justiça. E toda a gente, e sobretudo o povo da Ponta do Sol, que é inteligente e lúcido, sabe e conhece a personalidade do engenheiro Rui Marques. O engenheiro Rui Marques é um homem que dedicou grande parte da sua vida ao serviço público, é uma pessoa de uma integridade absoluta, e esse julgamento tem a ver exatamente com uma jogada da oposição no sentido de tentar denegrir a imagem do Dr. Rui Marques. Até porque está em causa, são procedimentos administrativos, ou seja, algumas decisões que ele tomou para ajudar a população e para resolver alguns problemas, sobretudo de famílias carenciadas da Ponta do Sol, que precisavam de arranjar as suas casas, e nada tem a ver com aquilo que estão a tentar propalar, que é a integridade e a honorabilidade
do Dr. Rui Marques. Portanto, isto normalmente eu acho que vai-se virar o feitiço contra o feiticeiro. Mas não acha um risco ver o PSD, no caso, apostar em alguém que vai a julgamento e que pode ser julgado e pode colocar em causa se eventualmente for eleito? O que é um risco é tentar usar a justiça para fazer política. E o problema português hoje é que se está muitas vezes a utilizar a justiça ou os instrumentos da justiça para atingir fins políticos, como é este caso. Miguel Albuquerque, que falava sobre um tema que tem marcado a agenda política, neste caso a corrida autárquica no concelho da Ponta do Sol. E por falar em autárquicas, a Calheta esteve hoje em debate na TSF, neste caso no terceiro debate do ciclo dedicado às eleições autárquicas de 12 de outubro, depois do arranque com os candidatos do Porto Santo e do confronto de ontem em Porto Muniz. Foi agora a vez da Calheta estar no centro das atenções e com acusações graves por parte de Basílio Santos, o candidato dos Juntos pelo Povo. A Câmara da Calheta funciona, mas é um modelo que já se arrasta há muitos anos. E funciona como se fosse uma família, uma empresa familiar, em que as pessoas realmente dão ali ligações que toda a gente conhece. As pessoas, quando olham para a Câmara da Calheta, hoje em dia, não sabem quem é que manda na Câmara da Calheta. Não sabem. O Executivo não se sabe se manda ou se é mandado. E com a candidatura da doutora Doroteia Lessa à Câmara, vamos ter mais do mesmo agravado. Toda a gente sabe. Nada se faz na Calheta sem que alguém decida. E não há a Câmara que toma as decisões todas. Quando se faz alguma coisa na Calheta, há sempre uma voz por trás que diz como é que se deve fazer e quando é que se deve fazer. Há estruturas por trás do poder que governam a Câmara e não é de agora, toda a gente sabe disso. Não fechamos os olhos, não podemos fechar os olhos a estas coisas e não podemos estar aqui com paninhos quentes. Doroteia Lessa defendeu-se das acusações. Eu sou refém, mas é do interesse público e do interesse da população. Se houver alguma coisa que seja contra o interesse da Calheta, garanto que não vai avançar das minhas mãos. Muitas vezes há pontos de fricção, e é verdade, mas nós tomamos posição e andamos para a frente. Não estamos condicionados nunca. É claro que há sempre interesses, sempre houve, em qualquer conselho, em qualquer governo, sempre houve interesses privados e há o interesse público. E há fricções, é verdade, mas garanto-lhe uma coisa, nós nunca vamos gerir, nem nunca gerimos em função de interesses privados, em função de interesses, aliás, isso é crime. Já a Sofia Canha concordou com o Basílio Santos. O interesse público deve ser preservado, mas há aqui vários exemplos, e não vou dar os exemplos de agora, porque não, mas há um histórico, e a não esquecer que a candidatura do PSD tem um histórico. Quando nós entregamos um currículo, não é por acaso que as empresas, quando contratam alguém, pedem um currículo. É porque o passado também interessa. Não interessa apenas o futuro quando dá jeito. Não. O passado também interessa. E é verdade. E, por exemplo, a ocupação do domínio público na Vila da Calheta. Como é que foi possível construir, por exemplo, um hotel em cima de uma praia? Quer dizer, a verdade é que, como há exemplos, depois extrapola-se e acaba-se por pensar, se calhar isto são sempre reféns. Porquê? Porque tem esse histórico. Um debate moderado por Ricardo Miguel Oliveira a propósito das autárquicas, um ciclo de debates para ouvir aqui todas as manhãs na antena da TSF. O Partido Socialista apresentou hoje uma proposta de lei que altera a legislação sobre o enquadramento orçamental da região. Na prática, defende que até 15 de maio sejam entregues no Parlamento as demonstrações da conta que deve ter parecer do Tribunal de Contas até setembro para que possa ser discutida antes do Orçamento Regional do ano seguinte. Vítor Freitas afirmou que durante anos a Madeira aprovou contas falsas e o deputado lembrou a dívida escondida pelos governos de Alberto João Jardim, que diz enganou o próprio Tribunal de Contas. Sabe que nós aprovamos aqui, durante anos, contas falsificadas? Números, valores, gastos, que depois veio-se a confirmar mais tarde que não correspondiam à realidade. Sabe que durante esses anos, 2008, 2009, 2010, 2011, esta Assembleia e todos os madeirenses foram enganados pelo seu governo e pelos vossos governos aqui na região. Sabe que quando se suspeitou e começou a cheirar
que isso acontecia, constituiu-se uma comissão de inquérito e vieram aqui a essa comissão de inquérito qual a jurar sobre a Bíblia que as contas estavam corretas. E nós, por as informações prestadas pelo Governo, chegamos à conclusão que a Madeira devia 3 mil milhões em 2010. Para um ano depois, se descobrir que afinal era 6.700 milhões de euros de dívida. Sabe que nós fomos enganados aqui durante anos. Sabia que havia um secretário regional, ou vários, a esconder facturas na ordem dos 2 mil milhões de euros de gastos feitos nas costas dos madeirenses, sem concursos públicos. Como é que isto é possível acontecer? Do lado da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia defendeu a proposta socialista. O PS vem aqui, muito bem, de encontro às sucessivas recomendações do Tribunal de Contas sobre esta matéria. Anos sucessivos. E não são só recomendações para ponderar, fazer o que quer que seja. São recomendações para fazer mesmo. Aliás, porque todos os anos o Tribunal de Contas depois pergunta ao Governo Regional o que é que fez para cumprir as suas recomendações. Eu sei que se está a instalar no nosso país e também na nossa região uma tendência estranha e até perigosa para ignorar as decisões dos tribunais e até para hostilizar os tribunais. Não faz sentido nenhum nós discutirmos uma conta mais de um ano e meio depois do encerramento do respectivo exercício orçamental, deixem que vos diga. Miguel Castro, do Chega, apresentou um sem número de propostas para melhorar esta situação. Acesso público e digital às contas. Publicação online em tempo real das contas provisórias trimestrais para consulta por cidadãos, jornalistas e investigadores. Transparência, minhas senhoras e meus senhores. Responsabilização política. Se o Governo Regional não cumprir os prazos legais, deve ser obrigado a justificar-se perante esta Assembleia de imediato. E não apenas no debate anual do orçamento. Assim como ser sujeito a coimas, tal como são os cidadãos comuns com as falhas perante ao fisco. Brício Araújo, do PSD, defendeu as boas contas da região. Nós não somos contra a recomendação do Tribunal de Contas. Nós não somos contra esta medida do ponto de vista substancial. O que entendemos é que este não é o momento de cumprir aquilo que nos pede o Tribunal de Contas. Obviamente que fazer a coisa certa no momento errado, toda a gente sabe que transforma a coisa certa na coisa errada. O que nós queremos é fazer a coisa certa no momento certo, revendo a lei de enquadramento orçamental, de forma a que se possa continuar a reduzir prazos sem prejudicar a substância das nossas contas públicas, que de facto têm sido boas. Paulo Alves, do Juntos pelo Povo, respondeu a Brício Araújo. Este é o momento certo, porque a pergunta que se coloca é, então, quando é que é o momento certo, Sr. Deputado? Quando é que é o momento certo? Nós não sabemos. Fica ao sabor do PSD. Não pode ser, Sr. Deputado. Ou não pode ser. Se o Sr. Deputado, se o PSD é a favor do encurtamento de prazos, para reduzir os prazos, para não estarmos 2 anos à espera da discussão de uma conta de há 2 anos atrás. Por isso, vamos encurtar prazos, vamos colocar as coisas como devem ser, maior transparência, melhor apreciação da documentação, vamos fazer as coisas como devem ser feitas. Estamos a falar de contas públicas. O debate da Assembleia Legislativa da Madeira, que ficou marcado pelas recomendações do Tribunal de Contas para que sejam estabelecidos prazos para a apresentação da conta da região, seguindo o regime em vigor ao nível nacional. A Polícia Judiciária deteve um homem de 29 anos, fortemente indiciado pelo crime de tentativa de violação na Madeira. O caso remonta à madrugada de 2 de junho, no Funchal. De acordo com as autoridades, a vítima, uma mulher de 33 anos, foi abordada na via pública e alvo de tentativa de agressão sexual. O crime só não se consumou devido à rápida intervenção de terceiros que acorreram aos gritos de socorro da mulher. Na sequência da investigação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira,
e com base em diligências periciais, a PJ confirmou que o perfil de ADN recolhido correspondia ao do agressor, reforçando assim os indícios contra o suspeito. A detenção foi realizada ao abrigo de um mandado emitido pelo Ministério Público do Funchal, fora de flagrante delito. O homem vai agora ser presente ao tribunal para primeiro interrogatório judicial, onde lhe será determinada a medida de coação a aplicar. Uma mulher foi projetada esta manhã para dentro da Ribeira de João Gomes, em frente ao centro comercial Anadia, depois da moto em que seguia como pendura ter colidido com uma viatura ligeira. A queda foi de cerca de 6 metros. Já o motociclista, que segundo foi possível apurar é companheiro da vítima, acabou por ser projetado para a estrada e ficou também ferido. Quanto à condutora do automóvel envolvido, uma jovem, ficou bastante perturbada com a situação, necessitando também de acompanhamento no local. No imediato, os bombeiros voluntários madeirenses acorreram ao teatro de operações, no interior da Ribeira, prestaram os primeiros socorros à mulher ferida, que foi depois resgatada em condições difíceis, dada a altura da queda. Após estabilização, foi encaminhada de urgência para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, tal como o motociclista, que apresentava ferimentos ligeiros. Para esta operação foram mobilizadas 2 ambulâncias, uma viatura de resgate em montanha, 2 carros de apoio, assim como elementos da Polícia de Segurança Pública. Pouco depois também a EMIR juntou-se aos trabalhos de socorro. O aparato foi considerável, com muitos populares a assistir ao desenrolar das operações de resgate. Vários curiosos chegaram mesmo a se empoleirar no muro da Ribeira, procurando acompanhar de perto o sucedido. Um acidente que marcou a manhã e que exigiu uma forte mobilização de meios de emergência, deixando a cidade em sobressalto.